Principal fonte de recursos da cultura brasileira, a Lei Rouanet está completando 25 anos de vigência. Ela foi criada com os objetivos de facilitar os meios para o livre acesso às fontes de cultura, apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais. Conosco no estúdio para falar do assunto a advogada Cristiane Olivieri, integrante da Comissão de Direito às Artes da OAB São Paulo. Tudo bem, Cristiane? É um prazer recebê-la no estúdio. Tudo bem, o prazer é meu. Boa tarde. Cristiane, qual o balanço que você faz desses 25 anos da Lei Rouanet? Eu acho que apesar de várias críticas que são cabíveis e que têm sido feitas, a Lei Rouanet tem um balanço super positivo. Em 25 anos a gente tem a criação de uma série de institutos culturais, de ONGs, que incluíram e que fazem um projeto de arte e educação muito importante, aí não só na área sudeste, mas no Brasil como um todo. A gente tem exposições incríveis brasileiras e internacionais, algumas que tiveram recorde de público no mundo e que são gratuitas e que são acessíveis para todas as pessoas. Então, eu acho que o balanço do resultado e do acesso ao que foi feito, ele é muito importante e é bastante real. Como você comentou no início da sua resposta, ela tem sido alvo de muitas críticas, principalmente nos últimos anos, aí, recentemente, né? Por apoio a projetos lucrativos, artistas renomados, o que você acha que precisa mudar? Fiscalização da lei, a lei em si, ela precisa ter alguma alteração? Olha, a lei, ela precisa ser modernizada. Eu acho que esse é um consenso. Eu acho que a diferença é que tem pessoas que acham que ela precisa ser revogada, né? E tiraram a lei da página da cultura para jogar lá na página criminal. E isso é um excesso e eu acho que é um desentendimento do que na verdade acontece. A lei, ela merece alguns reparos, alguns avanços, afinal de contas ela tem 25 anos. O Ministério da Cultura, junto com a sociedade civil, né, hoje a gente constitui um fórum que chama Fórum de Direitos Culturais, a gente tem dentro do OAB essa Coordenadoria das Artes e tem outras instituições também que estão formadas, estão municiando o Ministério junto para tentar elaborar algumas normas que ajudem nesse controle. E eu acredito que boa parte dessa mudança, inclusive que não precisa ser feita por lei, ela pode ser feita por uma lei inferior, por instruções normativas e tal, que são muito mais ágeis de serem alteradas, ela deve sair ainda esse ano e deve trazer um pouco de alento para quem acha que a lei tem desmando e etc. Que pontos que precisariam ser revistos, por exemplo? A gente acredita que na admissibilidade dos projetos, e que é uma coisa até que eles já estão fazendo agora, você pode ter um olhar um pouco mais específico para quem é esse produtor, quem especificamente esse projeto vai atender, se o valor que está sendo aplicado no projeto é compatível com o número de pessoas que vão ser atendidas com ele. Então, essas questões é que estão sendo trazidas à luz e que podem melhorar a performance da lei no final. Hoje isso não acontece ainda, então. Quais são os critérios? Hoje, na verdade, você já tem implantado, que pouca gente sabe, uma obrigatoriedade de democratização de acesso. Então, assim, mesmo que o seu evento, que o seu projeto tenha venda de ingresso, de livros, o que for, né, que tenha cobrança no final, uma parte desse resultado, obrigatoriamente, ele tem que ser disponibilizado para a sociedade gratuitamente. Outra parte tem que ser disponibilizada ao preço máximo do Vale Cultura, que é R$50. Então, assim, todos os espetáculos, mesmo os musicais, que são os mais criticados, eles têm ingresso a R$50 e eles têm lá uma boa parte da lotação em que eles acabam disponibilizando normalmente para escolas públicas, para ONGs que trabalham com criança ou para ONGs que trabalham com artes e etc., o que possibilita o acesso e a convivência desse público com uma produção de qualidade. Agora, Cristiane, onde que entram questões como shows privados, festas de casamento, voltando às críticas? No crime. Assim, eu acho que tem uma coisa que é... Mas é o quê? Isso é assim, falta de fiscalização? Não, a Boca Livre, que é exatamente que trouxe essa questão, ela foi descoberta e instaurada pelo Ministério da Cultura. Então, o Ministério da Cultura, na análise da prestação de contas e na atuação dessa organização criminosa, é que descobriu que existiam esses desvios, mandou isso para o Ministério Público, Polícia Federal, e eles foram presos. Então, assim, eu acho que é triste, porque assim, esses caras, eles não podem ser confundidos com os produtores culturais que fazem exposições de qualidade. Ele não pode ser confundido com a Pinacoteca, com o CCBB, com o MASP, com o MAN, são assim, é de outra natureza. Eles constituíram as empresas e os projetos para
conseguir fazer desvios, eles não tinham nem interesse de produzir cultura. Quem é que avalia o que pode receber o benefício? A legislação estabelece todos os critérios de quem pode receber esses benefícios. Tem que ser produtores culturais específicos, instituições sem fins lucrativas ligadas à cultura ou artistas. E ele estabelece como esse projeto ele tem que atender aos pré-requisitos da lei, né, tem que ser da área de artes e etc., e tem que atender aos requisitos orçamentários mínimos. Então, essa é a análise que é feita por um técnico dentro do Ministério da Cultura, e a partir daí ele participa de uma reunião que é mensal, que é a reunião da CNIC, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que aprova o projeto, ou pede novas informações, ou não aprova. Então você avalia positivamente esses 25 anos da lei, e algumas alterações você acredita que ainda aconteçam esse ano? Algumas alterações eu acredito que ainda aconteçam esse ano, acho que serão importantes, e avalio-os muito bem. Eu acho que é um excelente mecanismo. E se tem alguma coisa importante que precisa ser mudada, é o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura. Dentro da lei, você tem o mecenato, que é um incentivo fiscal, mas você tem o Fundo Nacional, que ele tem uma receita definida. O problema é que o governo contingencia. Então, o fundo fica zerado. E o fundo seria o lugar em que o governo, porque esse dinheiro é decidido pelo ministro, com uma comissão de notáveis ou de pessoas técnicas, e que poderia distribuir para as outras regiões, para projetos menores, para projetos de fomento. Ele foi criado para isso, para ter essa mão, mas essa mão não funciona, e daí fica tudo em cima de um único mecanismo que é o mecenato. Cristiane, obrigada pela entrevista. Boa tarde. Imagina, é um prazer.